ainda neste módulo de ameaças, ataques e contramedidas, eu gostaria de discutir uma segunda categoria de vulnerabilidades na rede, que é uma categoria que está relacionada ao serviço de DNS. Então, o que a gente vai discutir vai ser um ataque, uma vulnerabilidade, um ataque relacionado, chamado de envenenamento de cache DNS. Então, o que é isso? O envenenamento de cache DNS é um ataque de grandes proporções, cria um grave impacto, e o pior de tudo é que ele pode ser imperceptível aos clientes que foram afetados. Então, a ideia desse tipo de ataque é fazer o seguinte: falsificar os endereços IPs que estão associados a nomes de estações que estão armazenados em servidores de DNS. Um atacante que consegue fazer isso conseguirá direcionar aplicações, diversas aplicações, a endereços falsos, permitindo ataques adicionais. Bom, para entender isso, é importante a gente reconhecer e entender como é que funciona, lembrar, como é que funciona uma resolução de requisições de DNS. Então, eu tenho aqui um cliente qualquer, uma estação chamada cliente 1.brt, e ele, para resolver os endereços de DNS, foi ajustado para utilizar um servidor que está ilustrado na figura, o DNS BRT, que é a máquina dns.brt.com.br, e a partir dessa máquina o cliente vai pedir a resolução do endereço IP da estação www.ufg.br. Então, lembrando, qual é o objetivo do servidor de DNS, de um serviço de DNS? O objetivo do serviço de DNS é pegar nomes de estações, nomes de DNS de estações, e descobrir qual é o endereço IP que está associado àquele nome. Sem endereço IP, não existe comunicação na rede. Os protocolos de rede só entendem endereços IP. Então, o cliente 1.brt faz uma requisição para esse servidor de DNS, pedindo para resolver o nome www.ufg.br. O servidor de BRT ele não sabe como resolver esse nome, simplesmente porque esse nome não faz parte do seu banco de dados, não faz parte da responsabilidade desse servidor de DNS. Então, o servidor de DNS inicia uma consulta a diversos servidores de DNS, uma consulta hierárquica a diversos servidores de DNS, de maneira a obter a resposta àquela questão feita pelo cliente 1.brt. Então, primeiramente, ele faz essa consulta a um dos servidores de
DNS raiz da internet. Então, ele envia essa consulta nesse exemplo, para o a.rootserver.net, e o a.rootserver.net também não tem essa resposta, não sabe responder essa questão, mas ele sabe diminuir o escopo de servidores aos quais essa pergunta precisa ser feita. Então ele envia uma resposta dizendo o seguinte: olha, eu não sei responder essa pergunta, mas o servidor de DNS, cns.nic.br, é o responsável pelo domínio .br para toda resolução dos serviços de DNS e dos nomes de DNS do domínio.br. Então o DNS.brt refaz essa pergunta justamente para aquele servidor de DNS. Então ele envia essa requisição para o ns.nic.br, a mesma pergunta, né? E o ns.nic.br também não sabe responder essa pergunta, mas ele sabe diminuir o escopo de servidores de DNS que pode responder essa pergunta. Então ele responde basicamente dizendo: olha, eu não sei a resposta a essa pergunta de DNS, mas eu sei que o servidor de DNS, dns.fg.br, é responsável pelo domínio fg.br. E aí o servidor de DNS refaz essa pergunta do DNS.brt, refaz essa pergunta para o DNS.fg.br, solicitando a resolução do endereço www.fg.br. E agora esse pedido chegou a um servidor de DNS que sabe responder essa pergunta. Então o servidor de DNS responde dizendo qual é o endereço IP associado a essa página, associado a esse endereço, e então o servidor de DNS, dns.brt.br, responde àquele cliente dizendo que o endereço IP é 201.3.221.69, e agora esse cliente 1.brt pode então iniciar um acesso àquele endereço. Então, esse endereço pode ter, essa resolução pode ter iniciado com o uso de um browser. Então, o usuário foi lá e digitou: eu quero acessar a página http://www.fg.br, e a primeira coisa que o browser vai fazer, vai tentar resolver esse nome. Sem a resolução desse nome, quer dizer, sem a associação desse nome com um determinado endereço IP, o browser não consegue fazer nada. Nesse momento, o browser recebeu como resposta à resolução de DNS esse endereço IP. Então agora o browser vai iniciar o seu papel propriamente dito, que é
iniciar uma conversa com esse endereço IP, enviar o pedido, obter a resposta e por aí vai. Um ponto importante é que, uma vez que esse servidor de DNS do domínio brt.com.br recebeu uma resposta, para evitar que novas perguntas dos seus clientes passem por todo aquele caminho e aumentar o desempenho, esse servidor armazena essa resposta numa memória local, memória de cache local, de maneira que requisições subsequentes não precisem passar por todas essas resoluções, tornando o serviço mais eficiente. Então, essa memória cache vai armazenar uma tabela com todas as requisições recentes feitas, solicitando resoluções de DNS, até que essas entradas no cache expirem. Então, uma parte dessa resolução do cliente para o servidor de DNS a gente chama de resolução recursiva, e a parte seguinte do servidor de DNS do BRT para os diversos serviços hierárquicos a gente chama de resolução interativa. Qual é o problema do envenenamento de cache? Então vamos considerar novamente aquela resolução de endereço IP, né? Então, o cliente 1.brt pediu a resolução do www.fg.br para aquele servidor de DNS. E aí, uma determinada máquina atacante na rede, tem uma máquina que quer enganar alguém na rede, ela vai enviar uma resposta para o DNS BRT dizendo uma resposta falsa, maliciosa, dizendo que o endereço IP associado ao www.fg.br é um outro endereço, é um endereço falso, por exemplo, 23.2.81.58. Tá? Bom, aí esse DNS.brt ele vai considerar que essa é uma resposta àquela pergunta. Depois eu vou discutir um pouquinho melhor sobre isso, né? Então esse servidor recebeu essa resposta e ele vai encaminhar essa resposta para o cliente. Observe que para isso acontecer, uma das coisas, um dos requisitos necessários para isso acontecer é que essa resposta chegue antes da resposta resultante dos diversos da interação, da resolução interativa entre os diversos servidores de DNS. Okay? Bom, o efeito colateral disso, se a gente tiver um atacante que consegue
forjar essas respostas, obviamente enviando endereços IPs errados, né? Maliciosamente escolhidos. A gente não só consegue enganar esse cliente 1.brt, mas a gente consegue enganar num determinado espaço de tempo todos, absolutamente todos os clientes do DNS.brt que tentem resolver esse mesmo nome, justamente porque essa resposta falsa vai parar no cache e em novas consultas o DNS.brt não vai mais consultar o a.root.server.net, o nsnip.br e por aí vai. Por que um atacante gostaria de falsear esse endereço IP www.fg.br? Provavelmente não é um endereço muito interessante para ele, mas ele pode querer falsear o endereço, a resolução do endereço IP do www.bancodobrasil.com.br, bradesco.com.br, itaú.com.br, né? Ou algum outro serviço, ou algum outro endereço em que permita aquele atacante enganar um cliente, obter algum ativo daquele cliente, né? Roubar senhas daquele cliente e por aí vai. Bom, uma pergunta que vocês devem estar fazendo é como é que essa máquina atacante sabe que esse cliente fez essa requisição. Bom, uma das maneiras poderia ser esse atacante simplesmente criar respostas, páginas que sejam do interesse dele, por exemplo, o Banco do Brasil.com.br, e no momento em que aquela resposta for publicada, for gerada no tempo em que eu tenho clientes tentando resolver aquele nome, então ela vai ser uma resposta válida e eu vou enganar aqueles meus clientes. Essa é uma abordagem que não tem muito sucesso, ela é possível, mas a margem de sucesso é pequena. O que é mais interessante é a própria máquina do atacante fazer uma pergunta, uma consulta ao servidor de DNS e como resultado dessa consulta e logo após fazer essa consulta ela mesma publica uma resposta enganando os servidores de DNS com uma resposta para uma consulta que acabou de ser feita. Bom, esse tipo de ataque é bastante poderoso, né? Mas novamente ele não é tão fácil assim de acontecer. Então, qual é a dificuldade em você enganar um serviço de DNS com respostas falsas? Basicamente, a complexidade de fazer isso é em gerar uma resposta falsa de
acordo com o identificador da requisição. Então, o servidor de DNS, ao enviar uma requisição, ele envia uma requisição com identificador, com um número de 16 bits, né? Aí vocês estão vendo uma imagem de um pacote de uma requisição de DNS. Então, uma resposta válida, obviamente, ela tem que ter, além de estar associada com a pergunta correta, ela tem que possuir a mesma identificação daquela pergunta. Então, esse número de 16 bits da resposta tem que ser o mesmo número de 16 bits da respectiva pergunta. Então, para eu gerar uma resposta falsa, ou olhando do outro lado da moeda, né? Para eu tentar enganar, para eu tentar manter o sistema seguro, eu preciso fazer com que seja extremamente difícil um atacante adivinhar o endereço utilizado numa requisição. Então, o primeiro atributo desse identificador e o principal deles, né? Esse identificador deve ser aleatório. Quer dizer, o atacante não deve conseguir descobrir qual vai ser o próximo identificador que vai ser utilizado. Um outro atributo importante é que ele deveria possuir um número bem grande de bits, né? Quanto mais bits aquele identificador possuir, mais, e for aleatório, obviamente, mais difícil vai ser adivinhá-lo. Durante anos, achou-se que um número aleatório de 16 bits era o suficiente. Mas em 2008, um pesquisador chamado Dan Kaminsky, ele descobriu como envenenar qualquer servidor, mesmo com uma máquina com pouco poder computacional como um notebook. Essa descoberta feita pelo pesquisador evidenciou que existe um bug que é do protocolo, que não é de implementações. Quer dizer, esse problema não era especificamente de implementações de clientes ou de servidores de DNS, mas era um bug do protocolo. Então ele estava associado a dois problemas sérios nesse protocolo. Primeiro, que o identificador é muito pequeno. E segundo, porque uma resposta a uma requisição, elas não são validadas, não são autenticadas. Esse problema, na época, foi mitigado, mas com uma solução muito paliativa, extremamente paliativa. E a verdadeira solução desse problema seria abortar, deixar de utilizar o serviço de DNS tradicional e utilizar um serviço de DNS seguro chamado DNSSEC, que na verdade já estava
bem antes de 2008 já estava disponível, mas o interesse em utilizar esse serviço não era patente. Bom, para complementar essa discussão sobre envenenamento de cache DNS, em particular essa vulnerabilidade descoberta pelo Dan Kaminsky, há muitos recursos na internet. Eu sugiro uma olhadinha nessa página do Steve Friedel, em que há um guia ilustrado sobre essa vulnerabilidade do DNS, sobre o próprio funcionamento do serviço de DNS.